E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Vamos falar sobre imperialismo dentro do contexto do livro Origens do Totalitarismo da Hannah Arendt. E eu vou seguir aquele modelo que eu fiz com o antissemitismo. Primeiro falar o que é, como que aconteceu, o porquê, e condicionar o conteúdo desse aspecto dentro dessas perguntas, né? E elas são mais, vamos dizer, são mais úteis para a gente conseguir captar o conhecimento. O imperialismo para Hannah Arendt não é um tratado, ela não vai falar dele como se fosse um tratado sobre a África. Não, ela vai analisar isso dentro da perspectiva do totalitarismo e vai considerar o imperialismo um passo antes do totalitarismo, porque com aquela intenção dos partidos de crescerem, de suplantar o Estado, ela vai falar que o imperialismo foi ali um precedente que abriu para o totalitarismo. O que é um imperialismo? Ele surge ali do colonialismo na África e ele vai vir de uma, vamos dizer, de uma perversão do nacionalismo. E dali vai adquirir um amor à expansão, um amor à anexação de territórios e com isso anexar também população para colocar sob o seu jugo, com o pretexto de tornar ali o africano um africano melhor e com isso roubar as suas riquezas, as riquezas naturais. Quais são elas? Carvão, petróleo, borracha, ferro, ouro. A Hannah Arendt também vai falar que o imperialismo é um governo sobre raças inferiores e uma estreiteza ideológica e miopia política. O imperialismo acontece na África. E quem são os seus teóricos? Vamos dizer, foram vários. Além de teóricos, vamos dizer que houve pessoas ali que criaram uma circunstância literária, ideológica ou filosófica para conduzir e justificar o imperialismo. E eu tomo por base o Thomas Hobbes, a quem eu me enganei no vídeo inicial da Origens do Totalitarismo, achar que foi o Adam Smith que influenciou o imperialismo, e não foi, foi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes com a teoria do Estado do todos contra todos, com a teoria do uso da força e do uso da violência. E depois também com a teoria da diminuição do homem, de transformar ele numa peça insignificante, com a teoria da exclusão. Outro teórico também foi o Darwin, com a teoria da evolução. O racismo, que vem junto com todo embutido com toda essa teoria, ideologia e filosofia da época, ela se concentra ali, ela vai partir do pressuposto do arianismo e também vai trazer elementos da eugenia, que estariam ali apoiados em dois pontos da doutrina darwinista, que seria o conceito de sobrevivência das raças superiores e no gênio da raça. E a eugenia, ela vai ali conceituar a questão do racismo, vai contextualizar toda a questão ali do racismo, tanto a eugenia propriamente dita, como o arianismo histórico, e vai vir outros nomes também que vão integrar esse grupo de ideólogos, filósofos e romancistas que vão contextualizar a questão do imperialismo. Um desses nomes é o Rudyard Kipling, que vai criar toda a ideologia imperialista britânica. E também eu não posso deixar de esquecer no culto do herói do Augusto Comte. Isso daí vai influenciar, e a Hannah Arendt cita isso. O governo imperialista, além dele fazer toda aquela expropriação, ele colocava a população como massa servil, né?
ali e impõe ali um serviço intenso de esforço físico. E como que funcionava esse governo imperialista? Através dos seus próprios capitães do mato, né? Os governos imperialistas escolhiam ali pessoas da comunidade local e governava através daquelas lideranças locais. Já que, naquele contexto da discussão, mesmo não havendo uma oposição a esses partidos, de uma forma suficientemente organizada, nenhuma nação podia impor a um povo estrangeiro, a uma nação estrangeira, as suas leis. Então, o governo imperialista ele funcionava através das lideranças locais. Quais foram os países que fizeram isso? Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e França. E tomando todas as riquezas de assalto, eles também quebravam a lógica capitalista do sistema de produção dos países e impunha ali um sistema de especulação, onde que lucros gerava lucros e dinheiro gerava dinheiro. Sem falar no ambiente de corrupção, de jogatina, sabotagem, vamos de passar o povo para trás. Havia isso ali dentro desse contexto. Agora, quando se fala da administração propriamente dita, dos massacres, dos assassinatos, dos genocídios, aí se atribui a Cecil Rhodes e a Lord Cromwell, que ela vai citar que são dois administradores fora desse contexto e vai vir ali a execrar os planos mais horrorosos dentro do imperialismo. E eles foram essenciais ali, todas as suas ações deram inspiração para o genocídio do totalitarismo, que é o que a gente vai falar no próximo vídeo. E tudo isso com um financiamento dos judeus, porque eles que tinham ali o capital para poder realizar esses empreendimentos. E os lucros retornados disso daí foram positivos para ele, o que eles continuaram alimentando a sanha imperialista e financiando esse empreendimento de sangue. E os lucros advindos desse modus operandi aí, e junto com o surgimento do mercantilismo, vai nascer ali uma mentalidade imperialista de negócios mais livres, negócios mais de concorrência livre. E isso vai influenciar e vai retirar essa dependência judia dos financiamentos ali daquela época. Então, os judeus, eles ali já começam a colocar a corda no pescoço, porque todo o proselitismo racial que foi criado dentro do imperialismo vai vir no totalitarismo a atacar todos eles. E você vê que a lógica deles era completamente deslocada, o lucro era deslocado da função social dele. O interesse imperialista era dos lucros para quem tinha o domínio. Aí surge a questão racial, que é o que eu já tinha falado a respeito do arianismo e da eugenia. Ela vai começar a nascer de que o africano é um povo primitivo a partir da sua relação com a natureza. E a partir disso vai vir uma perspectiva de que o africano é igual a todo mundo, que é uma única espécie, o que teria ali seriam diferenças de etnias, e isso vai vir a alimentar mais o racismo e vai buscar criar aquelas ideologias, além delas, as lendas que justificam tanto o racismo quanto o imperialismo, e essas lendas vai vir para alterar fatos históricos, para dar consequência aos massacres, para justificar tudo que os frutos de todos os efeitos políticos do imperialismo, para alterar esses fatos históricos e aí poder manipular tanto as massas, que a Hannah Arendt chama de ralé e escória. E precisava ali de uma contextualização, de uma ideologização para movimentar toda essa massa e conseguir realizar
a administração da violência dentro do imperialismo. Era preciso formular ideias ocultas, forças ocultas que atraíssem a escória e a ralé, e elas, de uma maneira organizadas, manobradas aí para fazer a violência, os massacres, enfim. O contexto histórico do imperialismo surge logo depois do colonialismo. Então, vai do colonialismo até ali a abolição da escravatura e passa também por os efeitos ali do fim do século XIX e até ali, vamos dizer, os efeitos econômicos da Primeira Guerra Mundial e a grave crise econômica que vai vir, acho que cerca de 1930 ou por ali. Mas ele vem desse amplo contexto histórico. O que vai acontecer com o declínio dos Estados-nação e com aquela coisa que eu falei dos partidos que queriam suplantar o Estado e com isso quebrar as estruturas internas da nação e depois atacar o indivíduo. Porque o Burke falava de uma herança vinculada, de que os direitos do homem, eles só são direitos do homem por ter uma nação que englobe esses direitos e os proteja. Ou seja, então, sem essa nação, esse Estado grande, não haveria o direito do homem. Então, para isso, os partidos queriam quebrar essa estrutura aí, aproveitando das suas fraquezas e quebrando as estruturas internas e para depois atacar o direito do homem. E a Hannah Arendt, ela não vai falar que é só o declínio dos Estados-nação, é o declínio também da sociedade, é um declínio também do ser humano. Porque a Hannah Arendt ela vai falar que a questão racial chegou a uma proporção tamanha de que virou fuga de uma irresponsabilidade desprovida de qualquer aspecto humano. As forças ocultas que atraíam a ralé e instrumentalizavam em violência e em massacre. E quem que era que fazia esses massacres? Eram os boeres. Era um povo branco que vivia ali da escravidão, dos massacres. Eles eram brancos e por isso se consideravam supremos. E aquelas próprias ideologias manipuladas eram eles mesmos. Eles que instrumentalizavam todo tipo de massacre. Eles que escravizaram, além dos africanos, outros asiáticos, como os chineses, como indianos, e fazia toda aquela barbárie ali no momento da explosão da descoberta do ouro, que foi um outro mar de sangue ali na África, dentro do contexto do imperialismo. E a Hannah Arendt ela já vai puxar mais para a questão ali dos partidos, de como os partidos se transformaram nessa coisa que se suplanta ali o Estado. E nessa relação ela vai citar que o nazismo, ela vai citar que o fascismo, ele precisa do Estado para se aglutinar. Agora, o bolchevismo, que é o comunismo, e o nazismo, que se opôs a esse comunismo, não, eles superam essa ampliada consciência tribal e suplantam o Estado, substituindo o Estado, realizando as funções do Estado de uma maneira superpostas e paralelas. E eles ali criam o culto ali em torno ali deles mesmos. Criar todo um movimento totalitário como um precedente do imperialismo. Também dizer que havia ali dentro desse contexto também do declínio dos Estados-nação toda uma conjuntura econômica ruim, de péssima inflação, de péssimo desemprego, para poder mexer com as massas, né? Porque somente em momentos de crises econômicas é que você consegue criar essa ampliada consciência tribal e mexer com os ânimos das pessoas. Isso daí lembra um pouco a eleição de 2018 aqui no Brasil. A Hannah Arendt ela vai falar que todo o movimento do imperialismo ali abriu os precedentes para a criação dos movimentos que iniciaram a unificação.
Esses movimentos eles foram importantes para a criação dos movimentos totalitários. E além de todas aquelas ideologias que eu falei, também tinha as doutrinas de uma dominação hegemônica por parte de toda a Europa, por parte ou da comunidade germânica ou da comunidade eslava. Havia ali uma doutrina desse imperialismo total da Europa, tanto do ponto de vista dos alemães, quanto do ponto de vista dos holandeses e os outros povos eslavos. E o que a Hannah Arendt vai chamar de pan-germanismo e pan-eslavismo. E ela atribui o Hegel, o teórico do pão, não sei se é Hegel, não sei se é Hegel, que se pronuncia, e vai atribuir a ele a criação da teoria do pan-eslavismo. A Hannah Arendt ela cita o discurso do Afrânio de Melo Franco em relação à emancipação dos judeus na Liga das Nações. É a única vez que ela cita um brasileiro e cita o Brasil nesse livro. Por que aconteceu o imperialismo? A Hannah Arendt ela vai falar que a sanha imperialista nasceu daquela perversão do nacionalismo, com a vontade de expandir esses territórios e conseguir realizar aquele ideal pan-germânico ou pan-eslavo, que acabou se estendendo e influenciando o imperialismo britânico também. É de fato um desejo megalômano de todos os outros países imperialistas ali, de realizar ali um movimento último de política externa e, infelizmente, com isso, trazer o declínio das nações e o declínio do ser humano. É isso daí, galera. Esse é o conteúdo do imperialismo, trazendo aqui uma síntese desse assunto da Hannah Arendt, considerar ele também como um passo ao totalitarismo. Espero que essas perguntas aí tenham enriquecido o conteúdo de vocês e espero que vocês gostem. Não deixe de dar o like para ajudar aí e a fazer com que o algoritmo enxergue o vídeo. E a gente se encontra no totalitarismo para terminar a resenha do livro da Hannah Arendt. Então, até mais.